isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Ele é o absoluto, aleluia, só ele podia fazer o que ele fez nas nossas vidas, só ele. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus ressuscitado. Que Deus que ressuscitou, me fala? Buda ressuscitou? Não, ele está enterrado. Nenhum outro. Maomé? Muito menos. Seja lá quem você... quem alguém aí tem como Deus, porque o nosso Deus ressuscitou, é o único Deus, que é a verdade absoluta, e mais, ele nos ressuscitou com ele, porque nós éramos mortos, está lembrado? Nós éramos mortos, completamente sem Deus nas trevas, nem sabíamos quem era esse Deus, nós não tínhamos noção de quem era esse Deus, aonde ele estava, como que ele agia, quem era ele, como que era esse Espírito Santo. E ele veio e se manifestou na nossa vida naquele dia maravilhoso, que jamais nós vamos esquecer, porque aquilo está marcado por todos os séculos da eternidade. O dia que nós aceitamos Jesus, ele mudou a história da nossa vida e começou um livro novo sobre a nossa nova identidade. Porque agora nós temos a identidade de Cristo Jesus. Pensa nisso. A nossa identidade velha morreu, acabou, foi sepultada para sempre. Aquela está encravada na cruz. Aquela identidade velha, aquele homem velho, Deus não nos olha com aquilo, porque aquilo acabou no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. E hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, então nós temos acesso a tudo o que é de Deus. Pensa nisso, ao trono da graça. Acesso ao trono do Rei, da majestade suprema, absoluta. O que governa e governará para sempre todas as nações, todos os povos. Ele é Deus absoluto e nós temos acesso ao trono dele. Nós não precisamos esperar que nenhum cetro seja abaixado para que nós possamos entrar na presença dele, porque Jesus fez isso por nós. Ele abriu esse caminho, nós podemos nos relacionarmos com o Rei absoluto, com a majestade, e ele nos dá tudo. Todos os nossos pedidos ele responde. Mas por que eu não recebo? Por que eu não recebo? Porque eu quero andar na identidade antiga. É só por isso. Então, aqui está o processo de renovação com a transformação da nossa mente, para nós andarmos nessa identidade nova, para nós recebermos tudo o que já está feito e pronto para nós em Cristo Jesus. Pensa nisso que você pode ter. É por isso que você confessa a palavra. A palavra, a confissão da palavra, ela vai transformar a sua mente. Porque você vai acabar crendo. Porque ela é poder absoluto. Ela não vai ser, não é uma palavra. Você está falando o que Deus é. A promessa dele, a fidelidade, o poder, o que ele quer que aconteça. Então, se você parar a sua vida e ficar confessando aquela palavra, você vai acabar a visualizar o que ela diz. É aí que você vai ter o que você está falando, o impossível. Você não chegou lá porque você não pega o seu tempo para fazer isso. Não é só orar em línguas, Deus não vai fazer tudo com a oração em línguas, ele está te dando a condição de você fazer isso. Te dá a condição de você adorar a Deus, te dá a condição de você estudar a palavra. Enfim, te dá a condição de você ser um ser espiritual. A sua oração em línguas, né? E filtrar a doutrina errada. A oração em línguas faz isso, eu não vou acreditar em mentira. Não adianta. Já está estabelecido o fundamento da palavra aqui, eu já sei bem o que é verdade. Eu consigo ouvir a doutrina errada no meu espírito. Não, isso aí nem pensa, isso é engano de Satanás. Tá? Então, qualquer coisa que se move, você já sabe, porque você tem o Espírito Santo. Pensa nisso, você tem que crescer nisso. Se você crescer nisso, você vai ser bom em tudo. Olha isso. Porque é Deus operando na sua vida, não você. Está cheio de gente boa aí em tudo, mas tem aquelas falhas na vida que
eles ficam empacados lá, né, gente? Vocês não sabem de história de gente assim? Que é muito bom em muita coisa, até ajuda a humanidade com as coisas que eles conseguem elaborar, mas eles têm áreas fracas que prejudicam a própria vida. Nós não precisamos andar nisso. Nós temos essa nova identidade que vai nos ajustando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pensa nisso, é diferente. Por isso que vida é só Jesus. Não tem outra vida verdadeira fora Jesus. Ele é a excelência da vida e ele nos deu a vida dele. Por isso que ele é bom. Então vamos lá? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Acabou. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui nesta manhã, com o seu coração já abençoado com esse louvor, para receber a palavra de Deus que cura, liberta e salva, e transforma situações da vida, que é a própria palavra de Deus. Então, eu participo desse culto também, porque quando eu estou pregando para mim, sabe? A primeira pessoa que está recebendo a pregação sou eu mesma. Sou eu mesma. Então, por isso que, quando eu nasci de novo, se eu tivesse uma igreja dessa para ir, eu não ia faltar um culto, porque isso aqui ferve aqui dentro. É fogo pentecostal. É a palavra de Deus, levanta o abatido, né? Dá rumo para aquele que não vê solução. Põe essa esperança de Deus com a fé de que é possível e vai acontecer, seja a área que for. Por isso que é bom vir nesta igreja. Você deveria sempre dar um grito aí e dizer, eu gosto de vir nessa igreja. Pode falar bem alto. É isso aí. Quando você escutar uma verdade, você pode proclamar isso, porque o evangelho está sendo pregado na íntegra com a verdade aqui dentro dessa igreja. Que é para salvar nossas vidas. E quem está na mídia, também, aonde for, porque a unção vai. Aquele que quer, pega a unção. Quem não quer, não é? Agora é o seguinte, a verdade, ela exige uma mudança. Porque você vai ouvir coisas da verdade que pode chocar muito você. Nossa, isso. Por quê? Porque é a mentira que está lá, a doutrina errada. A doutrina religiosa. E eu preguei muito bem ontem sobre a doutrina mentirosa que fala, né, que a conotação, o jeito que ela ensina sobre a soberania de Deus é Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus faz tudo, ele não fez porque ele não quis na tua vida. E tem mais, ainda condena, porque você está em pecado, porque você não é merecedor, não é hora, você tem que ficar sofrendo. É isso aí que é a doutrina religiosa errada. Então, quando uma pessoa está enfincada numa área, ou tem um pedaço lá, quando escuta a verdade, aquilo dá um choque lá dentro. O quê? Não, isso aí é exagero. Espanta o povo, sabia? Quem não quer a verdade. É uma pena, é uma judiação, porque a doutrina religiosa é de Satanás. Ela não é a verdade e ela mata uma pessoa. É bom saber disso. Porque fica no engano, se Deus quiser, não tem nada a ver isso. Se Deus quiser, ele quis, ele morreu, para eu poder ter e ser como ele, que está escrito na primeira carta ao João. Se você diz que você ama Jesus, então ande como ele andou agora aqui na terra, porque lá no céu é a plenitude, mas nós já podemos andar na plenitude aqui. Porque é para andar aqui. Ele não está falando disso lá no céu. Quer dizer, aqui na terra, olha, você fica aí, ó, sem a graça de Deus, você fica aí sofrendo, sem nada, arrasado, acabando tudo, sabe? Porque a religião é assim que prega. Agora, quando você chegar no céu, vai ser tudo maravilhoso. Não, mas não é isso que o evangelho prega. A vida eterna é Jesus, é agora. Eu já entrei na eternidade e você também.
Então, a eternidade não é desgraça, a eternidade é bênção. Embora nós tenhamos sofrimentos aqui e dores, porque acontece muitas vezes, né, até a gente conseguir sair disso com a fé e tudo mais. Isso não quer dizer que Deus está querendo isso para nossas vidas, de jeito nenhum. É para nós andarmos no meio de toda a dificuldade e trevas do mundo com a vitória. Livres, libertos de tudo que era do passado, dos vícios, dos maus costumes, das doenças, desequilíbrio mental, tudo isso é coisa antiga. Pobreza, não ter. Onde se viu não ter dinheiro? Onde se viu? Quem falou que Deus abençoou uma tal de doutrina de franciscano para andar de chinelão, sem nada, e pedindo pão pobre, pão duro aí para a rua? Quem foi que falou isso? Jesus era rico, gente. Não faltou nada para ele. E os ricaços serviam tudo ele. Ele nunca pediu nada. A pessoa era liberta de todo tipo de demônio que você imaginar. O que você acha que ela ia fazer? Ela ia correndo, levar tudo que ela tinha lá. Esse é o Messias. Tá? Não foi a troco de nada que José de Arimateia deu um super túmulo para enterrar Jesus com o linho egípcio, para enrolar toda aquela paramental que eles usavam, paramentos que eles usavam para enterrar uma pessoa rica. Pensa nisso. E nem José era um pobretão, o pai dele. Vocês estão pensando que era o quê? Um barraco lá no fim da vila? Sabe, assim, tudo sujo, sem nada, sem maquinário, e ele lá com uma faquinha, fazendo qualquer coisa, uma cama, uma mesa. Jesus trabalhou lá. Ele esperou a hora de Deus falar, é agora. Que ele já tinha, naquela ocasião, 30 anos. Então, ele só sabia antes, ele já estava no mover, ele estava esperando, né? Tanto que a mãe já mandou, falou para ele nas bodas de Caná, acabou o vinho, gente, uma super festa no casamento, acabou o vinho. E os caras que serviam lá, e aí? Ai, acabou o vinho. Ela falou assim, olha, então, vem cá, acabou? Fala com ele. Faz alguma coisa. Ele falou, não é hora, mulher. Ele aí já estaria numa condição do Senhor, o Messias. Não é hora. Mas ele não deixou de fazer porque ele podia fazer. Ele nunca negou nada. Tipo, eu não vou fazer. Pensa nisso. Esse Deus absoluto. Então, gente, a religião é um desastre, porque quando escuta uma coisa, dá um negócio lá. Ai, então, isso daí é doutrina errada que está aí dentro. Então, você presta atenção. Não, mas isso é demais. Então, vai orar, vai estudar a Bíblia, vai orar mais em língua. O Espírito Santo me mostra. Porque quando a pessoa não está orando devidamente, ela vai embora. Foi o que a multidão fez, os discípulos de Jesus. Ah, não, Jesus, está lá em João, capítulo 6. Ah, não, Jesus, essa conversa tua não dá para aguentar, isso é demais. Agora que nós vamos comer a sua carne, beber o seu sangue, que é isso? Que você é o filho de Deus, o pão do céu. Pão do céu era o maná que Deus mandou lá para o povo e que não sei o que. Abraão, que é o nosso pai. É uma ignorância espiritual, porque os olhos não se abriram diante do Messias, que é o enviado de Deus, o Salvador, o próprio Deus Redentor. Pensa nisso. Jesus, aí eles, foram embora, bateram a porta, foi tudo embora. Multidão. Só porque ouviu a verdade. Vocês estão acompanhando o que é religião? Então, está cheio de gente que ouve a verdade e fica indignado. Fala, não, essa pessoa aí tá muito ousada. Lógico, quem anda na verdade é ousado, porque vai para cima das trevas. Quem recua é fraco, é tímido, é covarde. Foi o que está escrito, que Paulo ensinou lá em Filipenses, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de destemor. Está valendo? Você tem que ensinar a verdade. Então, presta atenção. Ai, isso é demais. Nem sei. A Ana Maria, acho que agora... Será que ela está falando a verdade? Ué, mas está aqui para você estudar. Está aqui. O Espírito Santo que vai revelar para você. Por isso que você tem o Espírito Santo. Ele é o filtro da doutrina. Ele vai revelar tudo isso para você. Então, você vai ler as Escrituras,
você vai orar bastante em línguas e fala isso, ele jamais vai deixar de responder uma pergunta sua, principalmente com a doutrina. Se você ficar lá, eu preciso entender isso. Eu não estou aceitando isso. Não está aceitando porque está no pecado. O pecado não aceita a luz. Doutrina errada não aceita a verdade. Não é bom saber disso? Então, por isso que você tem aqui, você não fica confiando em tudo se você não quer. Não precisa. Quando ficou dúvida, vai nas Escrituras e pede para o Espírito Santo. Isso ainda está arranhando um pouco aqui dentro, Espírito Santo. Me explica esse negócio. É a doutrina errada que está lá. Aí ele vai abrir os seus olhos espirituais. Aí, meu Deus, mas não é que é isso mesmo? Então você vai se arrepender de conceitos errados, doutrinas erradas, e ficar livre. O sangue de Jesus te lava, pronto. Não é o máximo? Então, depende de você. Não é assim. E por isso que as pessoas elas ficam andando de cima para baixo, de baixo para cima, aceitando tudo, achando que tudo está ok. Porque não deixa o Espírito da verdade revelar a verdade, que é o Espírito Santo. Não interessa, não quero saber a verdade. Não quer porque quer andar na cegueira. Quer andar no pecado. Não quer ser ofendido, gente. Imagina isso, o pecado não quer ser ofendido. É isso que é o diabo. Ele não aceita. Toda a multidão largou Jesus, foi embora, xingou ele. Xingavam Jesus de tudo que é coisa. Xingavam. Então eles xingam a gente também. Deixa xingar. Esse é o papel do diabo. Agora, o religioso é uma pena, porque ele perde, né? É o diabo, com a doutrina errada, vai morrer. Doutrina errada mata. Né? Quem mandou ficar inventando outro jeito de orar? Agora você põe um monte de imagem na tua frente, o que você acha? Fica de joelho lá? Até o Salmo 150 está falando isso. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. É um monte de pau, um monte de gesso, fica lá. Só o diabo que fica ali, puleirado em cima daquilo. Né, gente? Então, nós temos a verdade. Jesus nos deu a vida dele. Então, é bem sobre isso que eu vou ensinar hoje. Eu vou falar sobre a nova identidade nossa. E eu até pus o título assim, aceite a sua nova identidade, que é Jesus, né? É o seu homem novo. Você tem que aceitar. O que você acha? Então, vai haver uma mudança na sua vida. Lógico que você nunca mais vai ser a mesma. E até as pessoas que andavam com você, eu digo, diz passado, andavam. Porque elas você está esquisitinha. Você já não é mais a mesma pessoa. Você não é... Você está... Porque você vai ficar falando coisa que você nem acredita mais. Né? Você vai ficar falando de assombração? Você sabe que aquele é diabo mentiroso? Você nem acredita? Então, você vai conversar o quê com essa gente? Então, você vai entrar numa identidade nova que já existe e está no seu espírito. Você vai deixar que agora esta identidade esteja inteiramente na sua alma para ser o seu caminhar, o seu viver. Isso separa, hein? Já vou avisando, porque andar com Jesus separa relacionamentos. Por isso que você tem o Espírito Santo, para ele te dar força. Ué, pois os próprios irmãos de Jesus, a família dele, xingou ele de louco, desequilibrado, vamos te internar, você é um doido, para com isso. Ninguém creu nele. Ué, porque ele não ficou se gabando lá, falando, eu sou o filho de Deus. Que, aliás, aqui dentro desse corpo, aqui essa carne, eu sou o Deus absoluto que te criou, viu, sabia? Ele nunca fez isso. Ele ficou quieto, absolutamente quieto, esperando. Ele era meio-irmão dos outros. Estava lendo? E a família inteira acabou com ele, xingou. Judas, apóstolo que está aqui, da carta, irmão de Jesus. Só depois que Jesus ressuscitou é que ele foi crer em Jesus e se salvou. Ele se dobrou e falou, meu Senhor. Se você começar a ler, ali as primeiras palavras que ele escreve na sua carta, ele chama Jesus de Senhor. O irmão, ele reconheceu que ele é Deus. Então, gente, demorou. Então, pensa nisso. Existe porque as pessoas estão no conceito errado, elas não se sentem bem
perto da luz? Porque você se posiciona na luz agora. Porque você não tem mais as trevas. Então você não vai se posicionar nas trevas. Nem tem como. Fala, gente. Vocês estão acompanhando? Porque você é luz agora. Então você se posiciona na luz. E as pessoas ficam constrangidas. Então se prepare. Porque você cresce espiritualmente, relacionamentos estão separados. Nem você se sente bem com eles e nem eles com você, embora você os ama. Mas eles ficam numa condição pior, porque eles têm repugnância pela luz. Você incomoda porque a luz vai lá dentro. Tipo, dando uma cobrada. Luz, né? Tipo, ai, tô descalça. Tipo, sabe, ela tá olhando. E você não queria que ninguém visse que você estivesse descalço. Então você chega na presença da pessoa com essa luz, ilumina algo que não está bom lá dentro, sente mal. Tá? Então é por aí. Então o negócio é aceitar a nova identidade. Nós vamos abrir a Bíblia, abram comigo o capítulo 6 de 2 Coríntios. Não, 6 não, querido, 5. 2 Coríntios, capítulo 5, tá? Então, você vai entender hoje, você tem que aprender isso, você vai estudar mais, que o seu homem... eu sou assim, não tem nada desse negócio. Eu não posso mais ser isso. Por isso que a gente entra na presença de Deus, para mudar o nosso jeito. A gente vai ficando diferente. Quem nunca recebeu, sabe, assim, uma educação para ser isso, aquilo, o amor de Deus, ele é maior, vai além de qualquer educação, de qualquer coisa desse tipo. É demais. É Deus, né, gente? É isso aí. Então, veja 2 Coríntios agora, capítulo 5, nós vamos começar no versículo 14. Olha o que ele diz aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha isso, nós morremos. Nós não estamos morrendo, você tem que entender isso. Nós morremos. Acabou o dia que eu não aceitei Jesus. Acabou meu homem velho, as trevas. Por isso que ele diz aqui, um morreu por todos, logo todos morreram. É muito importante saber isso. Agora veja o versículo 15. Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí no 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Lembra que eu já ensinei esse pedaço aqui? Que Paulo fala isso porque ele era um dos acusadores de Jesus. Estava lá mandando matar e fazendo tudo, vocês sabem. Perseguia. Paulo não apareceu lá depois. Não, naquele meio que Jesus pregava, ele estava lá. Ele era da cúpula religiosa. Fariseu de fariseu, ele era tudo. Tá? Então, ele conhecia Jesus só na aparência. É um homem aí que fica falando o que ele quer. Que não aceitou que ele era o Messias. Tá? Então, é por isso que ele diz aqui, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque eles conheciam Jesus segundo a carne. Mas, quando ele se encontrou com Jesus, que aquela luz veio, e a luz de Jesus fez ele cair no chão, ele viu Jesus. Ele ficou até cego com a luz de Jesus. Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele já chamou Jesus de Senhor. Ele já soube. Ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Tá? Então, presta atenção nisso. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram mortas. Então, estamos em Cristo, somos pessoas novas, porque nós temos uma nova natureza dentro de nós, que é a natureza de Cristo Jesus que está no nosso espírito. Porque antes que você não tinha aceitado Jesus, você nem estava lá sabendo de Jesus. Você só falava religião,
coisa que não tinha a ver. Jesus não fazia parte da sua vida, não é verdade? Como é que o dia que você aceitou Jesus, tudo mudou, a sua visão, pensar em Jesus? Então, você nasceu de novo. Porque gente morta espiritualmente não consegue chegar onde Jesus está. Porque são trevas, tá? Então, nós que somos pessoas de Deus, nós fomos mudados por dentro. No coração, no íntimo, no espírito. Você tem que entender isso. O seu espírito nasceu de novo com a natureza de Deus. Porque aqui ele diz que nós também morremos para este homem velho. Eu já trouxe outro dia um ensino que se encaixa muito bem aqui, que eu expliquei mais ou menos isso, que hoje eu vou me aprofundar um pouco mais, sobre este homem velho que para Deus está morto, mas nossa alma não está regenerada ainda, ela não, ela não está salva, ela está com as características do homem velho. Por isso que eu vou ter que trabalhar agora com a minha alma, onde está o meu pensamento, o meu querer e as minhas emoções. Tudo isso tem que ser transformado. Vocês estão acompanhando isso? Então, quem tem o Espírito Santo, nasceu de novo, não é difícil entender isso. Já recebe e você vai vendo que você já mudou em muitas coisas. Porque você, às vezes, sem saber definir, o próprio Deus, você com ele, vai te levando no caminho certo. Mudanças vão acontecendo. Já não faço isso que eu fazia antes, já não quero mais isso que eu só gostava. Não é mesmo? Eu já não tenho mais aquele querer para aquilo. Então, é a mudança que está havendo agora na sua carne, na sua alma, vamos dizer. Sendo os seus pensamentos renovados e trazendo a transformação para a sua vida. Então, é isso que ele está mostrando aqui. Então, no nosso espírito, nós temos a justiça de Deus, que é o que Paulo prega e ensina na carta aos Romanos, os primeiros capítulos. Ele fala da justiça, os 5 primeiros capítulos. Então, a justiça de Deus é isso. Você foi para a justiça com os seus argumentos para você ser liberto daquilo, para apagar aquela culpa que você tinha ou não. E você receber o que você precisa. Coisa boa, não é isso? Então, a justiça de Deus, mais ou menos, é isso aí, para a gente poder entender. A justiça de Deus perdoou os nossos pecados e ela está no nosso espírito. Por isso que ele não nos vê mais com aqueles pecados antigos. Não interessa onde eu fui, que eu fiz. Não, Deus não está nos cobrando, porque nem na hora que eu aceitei Jesus ele cobrou. Por isso que quando nós cantamos, que ele não exigiu nada de nós. É isso aí. Ele simplesmente nos amou. E Jesus ensina muito bem isso antes dele trazer a salvação para nós, com a parábola, que na verdade aquilo é mais uma história do que parábola, porque ele põe até nome, né? Do filho pródigo. Realmente, essa é uma parábola. Não ia falar do jovem rico e Lázaro. Não, estou falando do filho pródigo. É isso que Jesus mostrou, o perdão de Deus. Ele nunca foi andar atrás e falar, você fez isso. Ele nem quis saber, ele perdoou com a justiça dele. Porque ele é Deus, juiz. Ele perdoou, acabou, no sangue de Jesus. Então, nós temos essa mudança no seu espírito. Pensa nisso, se você vai atrás de Jesus, você ama Jesus, você adora Jesus, você lê Bíblia, porque você nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo não faz isso. Não está atrás de Jesus, não. A pessoa pode ler a Bíblia, mas atrás de Jesus, não. Você sabe que tem ímpio e incrédulo e ateu, inclusive, que lê Bíblia, mas não crê em Jesus. Então, ele nasceu de novo, não nasceu. Você nasceu de novo. Então, na sua nova natureza, que é o seu espírito, tem a justiça de Deus. Tem tudo o que Deus é no seu coração. Então, o seu espírito é justo e santo, o seu espírito é. Por isso que dá para trazer agora para essa outra parte e nós termos a conduta de Deus aqui na terra. Tá valendo? Tá? Então, Colossenses 3, olha isso. Vamos aí para frente um pouco. Colossenses capítulo 3. Vamos ver o versículo 1. Ele diz assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, amém?
Ele diz que todos nós morremos com ele, mas nós somos ressuscitados agora, não é para olhar mais a aparência, mas é o que a pessoa ela é salva. É isso aí. Então é isso que ele está falando, ele está enfatizando a mesma coisa, que temos uma vida nova em Cristo Jesus, ele está enfatizando. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, aqui, tudo bem, ele está mandando eu buscar as coisas lá do alto. Como Deus vive, sentado à direita de Deus, Jesus, é para eu viver aqui agora. Só que nós temos um probleminha com a nossa mente. Eu não consigo pensar como eles pensam, como pensa lá no céu. Ou como a Bíblia pensa. Então, veja, aqui nós nos deparamos com um probleminha, tá? Então, os cristãos têm problema com isso no geral. Todo cristão passa por esse problema dessa mente. Que Deus só vai agir na minha vida agora quando esta vida que está no meu espírito passar pela minha mente, senão não vai. Não é bom você entender isso? Eu vou repetir. Então, ele está dizendo aqui para eu buscar, pensar, que eu fui ressuscitado com Cristo, eu tenho que viver de acordo e buscar as coisas lá do alto, como Jesus Cristo vive. Então, o poder da vida cristã, ela tem que passar através da minha mente, senão não acontece. Se você não renovar sua mente e ser transformado, o poder que está no seu espírito não vai ter efeito na sua vida, aqui na terra. Está valendo isso? Então, esse poder passa através da mente. Porque a minha mente tem que estar alinhada à palavra, eu tenho que crer o que está no meu espírito, junto, porque o meu espírito crê, ele não duvida um minuto. Mas eu falo uma coisa que não está batendo com o que está no meu espírito, que está na Bíblia, que é quem é a pessoa de Deus, Cristo Jesus. Pensa nisso. Está ficando claro? Então, com isso, se você vai estudando mais isso, você vai tendo a graça de Deus para ir renovando a sua mente. É demais. E o poder vai fluir, porque o poder flui do Espírito, tem que passar pela mente. Então, os cristãos têm problema com isso justamente porque não são ensinados e também não vão trabalhar com isso. Eu que tenho que trabalhar com isso. Obviamente, com o Espírito Santo e a palavra. Mas tem um porém aqui, tá? Se eu continuar pensando como o meu homem velho em Adão, porque meu espírito está nascido de novo. Nascido, ele é novo. É o maior milagre que Deus fez, gente. Nós não vimos, mas a gente começou a ser diferente, de repente. Porque ele deu sinal na hora. Mas depois estancou o negócio, parou. Eu não vejo poder na minha vida. Porque eu não fui atrás de mudar minha mente. Então, o poder passa pela mente. Então, o porém aqui é que o cristão, ele quer viver com o pensamento do homem velho, do jeito que você era antes de nascer de novo. Você nasceu de novo e você acha que automaticamente o poder, o milagre, tudo vai acontecer sem você mudar nada do seu modo de pensar. Porque o nosso modo de pensar muda o nosso modo de agir, de ser, né, gente? É aí que tá? Então, e aí a pessoa não vai entrar no poder de Deus. É aí que está o porém. Quero viver no meu homem velho, na ignorância de Deus, da palavra, da verdade, quem eu sou nele e quem ele é em mim. Tá valendo? Por isso que só ir na igreja, cantar aleluia, escutar umas conversas, Jesus andou sobre as águas, até que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, tá bom, tudo bem, faz uma oferta, abraça os outros, escuta outras conversas e vai embora, isso aí não resolve. A pessoa está com a mente antiga, o poder de Deus não flui. A grande maioria dos cristãos estão, infelizmente, vivendo nesse jeito, tá? Então, isso acaba sendo um grande empecilho para Deus agir. Então, eu que sou o empecilho. Não é a causa daquilo, nem a causa daquele outro, nem aquela lá, nem aquilo aqui. Não tem a ver, sou eu. Então, você tem que entender isso, que você está barrando Deus.
Aí, eu não sei quando Deus vai agir. Aí já entra todas aquelas coisas que eu ensinei ontem que não tem a ver, né? Tá? Já está tudo liberado. Você que tem que entrar na condição. Você tem que mudar. E pensa nisso. Nós temos que mudar tanto, que isso vai afetar até a nossa família. Porque a nossa família está pensando tudo errado, e de repente você começa a pensar diferente. Gente, agora você vai aguentar. E você vai ver a miséria da família pensando tudo errado, mas você não vai ficar brigando o dia inteiro, porque já Deus falou, não se discute religião, fica na tua. Vai vivendo, mas você vai ficando fora do que eles pensam, do que eles falam. Porque você não vai ficar brigando o dia inteiro, isso não é o caso. Vai haver separação, não é o caso. Não pode, né? Tem que haver união. Você vai orando para também que a luz vai entrando. Mas você é sozinho, de repente. Você está vendo Jesus, ele era sozinho na família dele. Ele largou tudo, foi embora, largou a família, foi pregar, foi servir a Deus. Ele teve que fazer isso. É assim que é. Está valendo? Então, vamos ver aqui o versículo 1, aqui, novamente. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, você não ressuscitou? Lógico, porque nasceu uma vida aqui, que era morta. A vida com Deus era morta ou não? Então, você morreu para aquilo e ressuscitou com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, então, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se eu for buscar a renovação da minha mente para isso daqui acontecer, através da palavra de Deus, então Deus vai agir através da minha mente. Você tem que entender que Deus vai agir através da sua mente. Você não pode pensar mais fora disso. Tem que estar conectado com o seu novo nascimento, com o seu espírito. Agora, lá em Efésios capítulo 2, está escrito que nós estamos sentados junto com Cristo Jesus. Nós estamos com Ele. Porque aqui diz veja que ele diz aqui, ó, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Lá no capítulo 2 diz que nós estamos, em Efésios, não vou lá agora, diz que nós estamos junto com Ele. É a mesma coisa. Aonde Jesus está, nós estamos. No Espírito. Por isso que eu tenho que renovar minha mente para Ele estar efetivamente em tudo aqui. Porque ele não age, como eu disse, da soberania, ele não age aqui sozinho. Ele precisa de um canal para a soberania acontecer. É isso aqui, o poder sai, é a soberania dele que faz o milagre. Tá valendo? Então é isso daí, tá? Agora o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Tá vendo? É para estar junto, tem que mudar esse modo de pensar, acabou. Você vai ser uma pessoa única lá dentro da sua casa por enquanto. Não vai querer exigir isso dos outros. Você é que vai sair, essa vida vai sair do meio dessas trevas, desse entendimento errado que tá, da religião. Mas não se preocupe, vai crescendo que Deus vai abençoar todo mundo. Tenha paciência. Depois no 3, porque, olha aqui, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, pensa aqui, nós não temos duas naturezas agora. Uma natureza nova, que nós nascemos de novo, e temos uma outra velha, que eu penso que eu quero. Não, senhor. É uma só. É uma única natureza. Então, está errado. Esse homem velho não pode ficar mais aqui. Por isso que o poder de Deus não flui, você não sai do passo que você está. Você está sempre no mesmo passo, porque você ainda está vivendo com o seu homem velho e o poder de Deus não age lá. Você vai viver até o fim da sua vida aqui na terra, nesse chove e não molha. Porque você está com a crença errada. Está crendo na soberania de Deus que ele vai fazer. Ele não vai fazer. A soberania de Deus tem que sair do seu espírito, passar pela sua mente e fluir para acontecer. Valeu? Então, você tem que estudar a palavra, você tem que confessar a palavra para você
ir meditando depois, e isso ser o fundamento da verdade na sua vida. Vocês estão vendo? Isso está um pouco confuso. Não, mas é a primeira vez que eu estou indo mais fundo, mas depois você vai perceber em você. Quando se levanta dentro de você o Espírito Santo com a palavra, dizendo, não, mas eu não posso pensar assim agora, isso é homem velho. Beleza? Você vai começar a atinar isso. Por isso que tem que ter o ensino. Ungido, obviamente. Também não dá para ensinar isso sem unção, né? Se você não vive, como é que você vai falar isso? Passa batido. Tá? Então existe uma natureza só com a justiça de Deus. Uma natureza só com a justiça de Deus, com a verdade que é santa. Está no nosso espírito e vai passar para a nossa mente. Pronto. Isso vai trazer cura para o físico, traz equilíbrio emocional, cura os sentimentos, pondera tudo. É uma vida moderada, que nem ele diz, com uma fé que controla a sua vida. Aí é que está a presença de Deus. Está valendo isso? Então, gente, isso aqui é vida espiritual. Não é que Jesus morreu na cruz, fica por isso eu levo minha vida. E tem uns aí que pegam uma cruz e saem, né? Peregrinando com a cruz. Acho que ia ser mais fácil, então, pegar uma cruz, mas não resolve. Não é isso que Jesus falou. É isso que eu estou ensinando. Tá valendo? Você tem que mudar. Para de escutar a conversa de quem não está andando nisso na tua casa, nos seus relacionamentos. Para. Você vai ficar parado. Você que tem que sair nessa, mas não fica lá pregando que eles vão virar a cadeira lá em cima de você. Cuidado, tá? Então, é nós que vamos acabar com aquela escravidão que nós vivíamos antes de Jesus. Quando você nasceu de novo, você ficou cheio de esperança. Não, agora aconteceu algo, já aconteceu logo alguma coisa. Que mudou assim, bom, radicalmente foi você aceitar Jesus. Que antes você nem aceitava. Mas, junto disso, coisas começaram a acontecer. Agora, se você não buscar a renovação da sua mente, vai parar aí. Aí você vai ficar crendo na soberania de Deus, que Ele vai fazer. Ele não vai fazer. Porque tem que você mudar a sua mente. E você só muda a mente com a palavra de Deus. Vai confessar versículo. Pega um versículo 2 e fica confessando muito tempo. Meia hora, 1 hora. E diz, eu creio que isso está sendo feito na minha vida. É isso que é verdade. Eu recebo isso. Para mudar a sua vida. Seja a área que for. Vocês estão acompanhando, tá? Então, nós acabamos de ver aqui em Coríntios, que quando Jesus morreu, ele foi crucificado. Nós fomos crucificados junto com ele, o homem velho, porque nós aceitamos Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo isso. Quer dizer, está ali dentro, você entende que é isso. Que é o Espírito Santo que vai revelando. Porque o Espírito Santo revela, ele vai além dessas letras. Ele vai mais longe. Então, Jesus morreu na cruz, crucificado, e o nosso homem velho foi crucificado junto com ele. Morto. Morreu lá. Paulo explica muito bem isso nas cartas dele, tá? Então, tendo isso em mente, você começa a ver as coisas de Deus sendo manifestas na sua vida, através do homem novo, que antes não manifestava a vida de Deus nenhuma na sua vida. Através da minha morte carnal, do meu homem velho, na cruz com Jesus, eu fui ressuscitado com ele, eu começo a ver a manifestação de Deus na minha vida, porque a minha mente está sendo renovada com a palavra. Eu tenho que pensar o que a palavra pensa, porque a palavra é o que Deus é. É o que ele pensa, é o que ele faz, é o que ele fala. Enfim, ele julga com isso. E nós já estamos sendo julgados com isso, tá? Então, a nossa dívida foi paga do pecado, das nossas transgressões, foram pagas de uma vez para sempre em Cristo Jesus. Amém? Então, não tem condenação. Estou sofrendo isso por causa disso, não tem nada a ver. Acabou a coisa do passado. Onde nós fomos, que nós éramos, de onde viemos, o que fizemos, tudo aquilo acabou. Agora, daqui para frente, é diário, é uma vida diária com Deus, que quando eu erro, quando eu falho, na hora que eu estou ali na presença dele, eu já me arrependo,
Senhor, me lava com teu sangue. Ele diz, ó, se você se arrepender, ele lava com sangue, você está perdoado na hora. Então é isso. Ele é um perdão constante. Ele não vai ter acúmulo desde que eu me arrependa. Então, 1 Coríntios agora 6, voltando lá. Vamos lá agora. Né? É bom a gente já ir estudando isso, porque já nós vamos chegar nessas cartas, né? Que nós estamos fazendo a leitura e vai ser muito bom. Vamos ver aqui no capítulo 6, agora, 1 Coríntios, vou achar aqui, capítulo 6, vamos mais para trás aqui, deixa eu ver. Isso, versículo 17. Então, para você entender isso que eu acabei de falar. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você tem que saber disso para você andar na nova natureza. Aquele que se une ao Senhor Jesus Cristo é um espírito com ele. Você e ele são a mesma coisa. Deus não quer nada diferente do que ele é, do que está escrito na Bíblia. Então, a soberania de Deus, de que ele vai fazer porque ele quer, sem eu estar unido a ele, não vai. A minha mente tem que estar sendo unida, junto com o meu espírito. Porque nós fazemos um só. Uma pessoa só. Ele, eu e ele. Somos juntos. Ele é por você, por isso. Porque eu estou com ele. Então, isso aí, gente, isso aí é revelação, que o Espírito Santo vai dando conforme você vai praticando. Você vai vendo que é isso mesmo. Você vai orando aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. O que ele quer? As promessas todas que estão aqui, ele quer. Você vai falando. Agora, Efésios 4. Agora sim, gente. Agora aqui vai ser bom esse pedaço. Que vai elucidar mais. Efésios, capítulo 4. Ai, mas isso... Não, você tem que aprender isso. Vai orando em línguas, não se preocupe. Ai, eu não estou entendendo. Não sei. No dia a dia, o Espírito Santo vai te revelando isso. Graças a Deus que tem alguém ensinando. Porque senão ficava empacado lá. Então, Efésios 4, versículo 21. Presta atenção agora que você vai entender maravilhosamente. Olha isso, com facilidade. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Estão acompanhando isso? É forte. Vocês estão acompanhando Efésios 4? Tá. Daí no 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento da mente. Para você entender e viver a sua vida com Deus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui está o mesmo princípio de renovar a mente, né? E não é para andar do jeito velho, com a mente antiga. Está valendo? Por isso que agora nós somos guiados pelo Espírito. Não por nada fora, que aquela doutrina de Gideão, né? Ele pôs o velo de lã lá fora. Ele era o menor da família. Assim, ele não era guerreiro e tal. Menor no sentido assim, ele não está com aquela bola toda que os irmãos eram guerreiros, porque naquela época ser guerreiro era glória, né? Então, ele não era. E aí Deus fala vem o anjo de Deus, fala com ele, você que vai guerrear, e ele falou assim, mas eu não sou capaz. Ele falou assim, não, você vai. Mas como que eu nem sei? Ele falou assim, mas eu nem tenho gente para ir comigo. Ele falou assim, não. Mostrou para ele aquela multidão de anjos e tudo, falou, está tudo aí com você. Então, ele foi lá com 300 homens e acabou com não sei quantos milhares de pessoas do inimigo. Mas ele falou, mas eu quero saber, se é você, eu vou pôr esse belo de lã aqui fora da tenda, e se vier o orvalho só em cima da lã, é porque você vai fazer comigo. Tá certo. Então, no outro dia cedo, ele foi lá, a lã estava encharcada do orvalho e fora estava tudo sequinho. Então, eu vou. Depois, Deus deu mais instruções, ele falou assim, não, mas agora eu preciso saber também, se é mesmo você. Agora eu vou pôr o velo, mas você vai fazer ficar orvalho em volta e a lã seca. No outro dia cedo, ele foi lá, a lã sequinha. Falou, então tá bom.
Gente, isso é para eles que não tinham o Espírito Santo permanente neles, precisavam de sinal. Você não precisa de sinal, porque o diabo dá sinal. Quando você quer que Deus fique dando sinal, é o diabo que aparece. Por quê? Foi o que ele fez com Saul. Eu quero, foi lá com a espírita, lá com a macumbeira. Eu quero que... Chama Saul aí, que eu quero falar com ele. Não, Samuel, eu quero falar com ele. Ela falou, não, o rei matou todo mundo que fazia isso. Não, mas não vou matar. Eu preciso, você vai fazer isso agora. Então ela ficou lá, chamando, pronto, lá vem um homem lá tudo de capa, assim, com aquele manto, era Samuel, com a cara de Samuel e tudo. Era um diabo. Não fica chamando coisa não, tá? Não precisa ver Jesus não. Não precisa ver anjo. Você fica achando, ai Deus, eu quero ver anjo, o diabo vem disfarçado de anjo. Começa a te enganar todo dia. Então para com isso. Nós temos o Espírito Santo. Ele nos guia internamente com a palavra. Então vai por aí. Não é bom saber? Ai, que saudade da minha mãe. Eu queria um sinal para saber se ela está bem. Todo santo dia. Pronto. Isso é o suficiente para o diabo vir aparecer na tua frente. Ainda com a cara da tua mãe. Aí fica lá chorando e servindo o diabo. Porque isso acontece de monte. E está cheio de cristão fazendo isso. Saudade do filho, saudade, sei lá de quem. Morreu, acabou, gente. Tacar ou lá, já era. Louve a Deus. Pronto. Então, vai ficar se martirizando com quem já foi. Vai cuidar da tua vida, hein? Você ir para um lugar bom. Não é assim? Vamos ser realistas? Né? As coisas é de gente que não tem um pingo da doutrina de Cristo Jesus, mas nem um pingo. Isso é espiritismo. E anda dentro das igrejas cristãs. Eles ficam fazendo isso. Porque eles não têm o Espírito Santo, né? Não sabem nem como usar. Então, é isso daí, tá? Então, esse velho homem aqui, ele falou, olha aqui, põe fora, 22. O que é pôr fora? Vícios, perversão, costumes, escravidão do pecado. Sei lá, gente, põe tudo fora, tudo coisa da morte. Homem velho, põe fora da tua vida, eu não aceito. Não, isso aqui na minha vida não vai acontecer, nem na minha família. Já tem que cortar logo. Acabou, agora nós temos uma nova identidade. Eu estou ensinando uma nova identidade, aceita ela, é essa aí. Que a antiga morreu. Eu não tenho nada a ver com meu pai, com a minha mãe. Não, óbvio, eu ainda vou trazer mais isso, é bem profundo. Mas a gente traz da genética coisas. Por exemplo, sei lá, meu pai e minha mãe eram de pele branca. Eu não podia nascer preta. Mas se um fosse branco, outro preto, eu podia ser preta. Isso aí não é impossível mudar. Isso é da genética. Mas certas coisas de temperamento, que é da alma, de pai e mãe, que nós também trazemos, que é um outro nível, isso daí nós podemos quebrar e acabar. Vocês estão acompanhando? Com a nossa identidade. Tá? Então, tem coisa da genética que não vai poder ser mudada. Mas essa parte carnal, sim. Tá? Vício, sei lá, alguém bebia. Eu já vou quebrar aqui, não vai ter, na minha geração seguinte, ninguém vai ter esses vícios na minha vida. Eu já vou quebrar. Neto não vai, filho não vai nascer com isso, não. Desse vício, daquele vício, seja lá o que for. Vocês estão acompanhando? Porque é uma nova identidade. Nós temos que estar alerta em tudo, porque nós comandamos aqui, gente. Não é para deixar aí ao Deus dará, não. Que é o que fazem, né? É mais cômodo, eu não preciso fazer nada. Fico aí, levando a minha vida o dia inteiro. Fazendo o que eu quero. Então, isso aí está errado, tá? Então, a nossa conduta antiga também tem que ser renovada. A gente tem que pôr fora. Eu tinha costume de fazer isso, aquilo. Acabou, eu não faço mais. Não posso fazer, nem pensar. Nós estamos sendo essa parte nossa, que não está redimida ainda, ela está sendo renovada e transformada na conduta do próprio Deus, que vem do Espírito, que lá está perfeito. Seu Espírito é perfeito. Então, por isso que você tem condição de mudar. Não é porque é uma coisa que está só escrita aqui num papel, com essas letras. Isso tudo está dentro de você. Olha que demais. Do teu Espírito. É o que Deus é. Então, você que vai trabalhar com isso, você tem que pensar um modo diferente, tá? Então, aquele homem velho foi posto fora, agora você está sendo renovado.
e transformado nos seus pensamentos. Isso é poderoso, porque agora você é um homem novo em Cristo Jesus. Acabou aquilo lá que aconteceu, meu pai com a minha mãe, com meu avô, com a minha tia, com não sei o quê, que era isso. Acabou. Eu não carrego isso mais. Acabou, acabou, acabou. Pensa nisso. Você põe fora, não tem nada desse negócio de trauma e tudo mais, tá? Mas tá bom. Paulo falou assim, ó, põe fora esse homem velho. Mas como que eu faço isso daí? Como que eu vou me revestir desse homem novo que ele acabou de falar aqui? Igual está lá em Colossenses, pensando nas coisas lá do alto. Palavra de Deus. Você vai rejeitar esse homem velho. É assim que você põe fora. Eu não vou ser mais isso. Tá valendo? Tipo, vamos dizer, para o seu trabalho. Você é uma pessoa que você é muito calmo, muito lento, é o seu jeito, porque a tua avó era assim, e lá na genealogia, um dos filhos de Noé era assim, porque se for nós vamos chegar lá. Tudo bem? Então, aí você se atrasa, isso atrapalha as reuniões, e você está a ponto de ser mandado embora, e não sei das que. Ué, você tem que mudar essa conduta. Pensar nas coisas lá do alto, você tem que ser. Então, hábitos, condutas, coisas antigas, tem que ser renovada. É isso que Deus quer. Ele quer ser ativo dentro de você. Você é só o canal, por isso que ele fala vaso. Nós somos só o canal, gente, para ele viver, Jesus, transformando aqui toda a nossa mente, tá? Então, se a nossa mente é transformada, nós refletimos o que Deus é dentro de nós. Vou repetir. Se nós renovamos a nossa mente, ela está transformada, nós refletimos o que ele é dentro de nós. Tudo que você está fazendo é o próprio Deus, é o que Deus é. Não é o homem velho, antigo, incapaz, isso, mentiroso, aquilo, sei lá, gente. Sem força, sem nada, não tem nada, não vai para frente, é aquilo lá, bababá. Ou depende dos outros. Entende? Cadê esse Deus autêntico que tem que sair daqui? Então, se a mente está renovada, é ele que está sendo manifesto o que ele é através de nós, que somos simplesmente o canal, tá? Então, o nosso espírito é totalmente santo, justo, tá? Mas os meus pensamentos e as minhas condutas não estão batendo com o que é o meu espírito. Não estou conseguindo, né? Porque faz parte daquele corpo do pecado. Ainda. Não pode. Não posso pensar. Ah, se Deus quiser, Deus que sabe. Aí é coisa do passado. Coisa do corpo do pecado, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr isso fora. Para eu viver essa parte que é justa, que é santa. Tá? Eu não vou viver a santidade de Deus com a minha força, não é. Conforme eu vou mudando a minha conduta, a santidade vai aparecendo. Vai surgindo. Então, eu não preciso ser convencido por ninguém de nada, porque é o próprio Espírito Santo que me convence da verdade. Ele me convence da justiça, do juízo, não é isso que ele faz? Que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Está lá. João 6, 8, sei lá. Está lá. Então, ele nos convence. Eu não preciso que ninguém... Olha, não vai para aquele caminho que não é bom. Nem ninguém, você não convence ninguém. Ah, aquela pessoa me convenceu. Convenceu não, porque é a sua natureza do pecado que quer e foi. Tá? Não é bom saber disso? Então, por isso que não dá, a gente não manda em ninguém, não. Nós podemos arrumar a nossa vida. Agora, a vida dos outros, cada um que vai ter que arrumar. Essa que é a verdade. Por isso que tem que pregar o evangelho, tá? Então, Romanos 12, versículo 1, entra aqui agora. Exatamente isso. Romanos 12, versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso aí. É isso aí. O sacrifício vivo é eu estar na presença de Deus para eu ter minha mente renovada. Para pôr fora o meu homem. Eu não vou pôr esse homem velho com a minha força, com o meu poder, mesmo porque eu tenho que ter
a força da verdade operando em mim, conforme eu estudo, conforme eu falo, com a oração em línguas. Aí sim, eu tenho o poder de Deus fluindo para eu pôr fora, eu não quero essa conduta. Agora eu sei que eu não posso fazer isso. Agora eu sei que eu estou errada nesse ponto. Agora eu sei que eu não tenho amor por isso, por aquilo, não tenho dentro de mim. Eu sei, então eu vou pôr isso fora e vou me ajustar dentro do que a palavra diz, para eu não ser mais aquilo e ser como Deus é. Estão acompanhando? Então, isso aí requer tempo, né? Aí o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para aí, então, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a sua mente é transformada, porque foi renovada pela palavra, você vive o que é bom de Deus, agradável, perfeito. Quando você vive isso, você experimentou mesmo quem Deus é. Então, você tem que chegar lá. É isso aí, é a mudança, tá? Temos que renovar a mente, tá? Que fomos criados em Cristo Jesus. Agora, aqui, esse aqui é importantíssimo, 1 Coríntios 15. Veja só. 1 Coríntios 15, aqui nesse capítulo, ele está falando sobre a ressurreição. Mas nós sabemos que haviam os gregos heleníticos que eles eram contra a ressurreição. E outros lá, né? Os saduceus também. Eles eram contra a ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição. Então, Paulo está, neste capítulo, pregando sobre a ressurreição. E no versículo 30, ele diz: e por que também nós nos expomos a... Não, veja o 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Então, ele está falando aqui sobre a ressurreição de Jesus, com certeza que ela existe, porque ele está indo contra essa doutrina, contra esses pensamentos dessas pessoas, tá? Porque tem muita gente que não acredita em ressurreição, está cheio de gente aí. Mas a Bíblia nos afirma que existe, porque é o maior sinal de que Jesus é Deus, é que ele ressuscitou. Esse é o maior sinal do cristianismo, que estamos com o Deus certo. Olha que segurança, ele ressuscitou, nós sabemos. Tá? Então, eles tentaram fazer tudo para provar que é mentira, mas tem as evidências, é verdade. E tem aqui tudo escrito que ele apareceu antes de se ascender aos céus, aos apóstolos e aos discípulos e tudo mais, tá? Então, ele está dizendo aqui, vamos ver aqui o versículo, deixa eu ver aqui. Ele diz no 31, dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós. Morro assim, no sentido que é perseguição. Né? Tudo que passou para ele, aquela lista imensa que ele diz aqui no capítulo 12, 11, que todas as aflições que Paulo passou, isso daí, tipo assim, é como ir para o matadouro, ele diz, todo dia, né? Como o cordeiro vai para o matadouro. Porque a perseguição daqueles que não creem, aquilo foi muito pior, porque isso aqui era o começo da igreja, né? Hoje existem nos lugares aí, Afeganistão, estão matando cristão assim, que nem mata formiga. Existe essa perseguição. Lá no Oriente Médio é muito pior, né? Esses países que são muçulmanos, os muçulmanos lá é terrível. Mas nesse momento era horrível, tá? Então, ele está mostrando que por que nós vamos pregar o evangelho se não tem ressurreição? Para quê? Não tem sentido. Né? E os nossos pecados? Para quê? Se não houve ressurreição, nós estamos com os pecados ainda. Não aconteceu nada. Estamos mortos. Então, ele está pregando isso tudo aqui. Tá? Então, pregar o evangelho, ele quer dizer, é em vão, porque a nossa fé é em vão também. Para que pregar se não tem ressurreição? Ele está afirmando que existe a ressurreição, que Jesus ressuscitou, por isso que nós temos a identidade dele agora. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele pelo Espírito novo que ele nos deu. Nascemos de novo. Nós ressuscitamos, nós éramos mortos espiritualmente. O nosso homem velho foi crucificado. E hoje nós temos essa vida, tá? Então,
Agora, temos que entender que esse homem velho realmente está morto. O meu passado está morto, aquela minha natureza está morta, e eu vou buscar agora a renovação da minha mente para eu mudar, transformar as minhas condutas, o meu modo de ser, de viver, para que o poder de Deus flua através da minha mente e aconteça as maravilhas. E os milagres continuam acontecendo, tá? Então, se Deus não tivesse, Jesus não tivesse ressuscitado, nós então não estaríamos com Deus. Seria em vão tudo que nós pregamos. Não existiria nada disso. Mesmo que a igreja não ia durar até hoje. Já tinha acabado, né? Porque tem muita coisa que levanta e cai, porque não tem o fundamento correto, tá? Então, vamos ver agora o capítulo 4, versículo 16, aqui de 2 Coríntios. Bom, gente, não é tão fácil mudar um pensamento, mas com o dia a dia, com a perseverança e constância, nós mudamos, tudo é mudado. Então, não é para a gente ficar até o fim, até sei lá quando, que nós vamos viver aqui na Terra, do mesmo jeito, sem usufruir do melhor. Ficar aí na mão das dificuldades. Para quê? É para viver bem, até o dia que o Senhor nos chamar ou chegar, então, a glória de Deus. Então, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos terminar, versículo 16. Olha só aqui. Veja isso. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que aconteçam coisas aqui na aparência, lá dentro nós estamos sendo renovados. É bárbaro isso. Por isso que a gente não desanima, porque nós temos algo maior do que nos acontece. Porque nós temos a fé, a força da palavra de Deus, tá? Se o nosso homem exterior perece, o nosso íntimo está crescendo, está melhorando, mais e mais, cada vez mais. Então, não tem motivo para a gente se desanimar, tá? Então, por isso que tem a ver tudo com a ressurreição de Jesus. Tem a ver. Essa ressurreição é tudo. Nós fomos ressuscitados para Deus. Ele nos vê como filhos, povo dele, povo abençoado. Então, é só andar nessa mente renovada. Vai trabalhar com isso, mudar a sua mente. Gente, não fica querendo experimentar coisas, porque nem sempre nós temos as coisas de Deus com esses olhos visíveis, ou com as emoções ou sentimentos. É pela fé. Então, às vezes, que nem Sansão, ele perdeu a unção e ele nem sabia, porque estava acostumado a sentir e a ver as coisas. Mas hoje nós não, ele habita em nós, o nosso espírito, a palavra de Deus já nos confirma que nós somos novas criaturas. Então, se eu estou vendo, se eu não estou sentindo, está tudo acontecendo, Deus está da mesma maneira que operando, tá? Então, se você levantou desanimado, é lógico que você tem uma emoção, você tem essa parte externa, coisas que estão sujeitas a tudo que está aqui fora, mas o seu íntimo está firme com Deus. Então, é Ele que te dá força para você continuar na presença dEle e vencer aquilo. Então, não é para desanimar. Hoje eu estou assim, vai combater. Eu não estou bem, vai combater. É guerra. E você vai ficar livre, tá? Então, quando Jesus vier, quando Ele aparecer, então, todos verão que Ele é um Deus que ressuscitou dos mortos e Ele vai, com o poder dEle, dar uma ajeitada nessa terra. Ele, com o fogo e o poder dEle, Ele vai dar uma arrumada no planeta inteiro. Isso faz parte da ressurreição. É isso que Ele vai fazer. E o reino dEle, aí definitivamente, que está dentro de nós, vai ser implantado nesta terra, em todos os cantos dessa terra, no planeta inteiro. E Ele vai ser o Deus soberano, governando esse planeta inteiro, as nações, aonde aqueles que foram fiéis e firmes com Ele até o fim,
combatendo o bom combate da fé, ele vai dar para todos, governo, coisas que já fazem aqui no reino. Governo, administração e esse serviço, e nós viveremos servindo o Senhor por toda a eternidade. Amém? Então, buscando a nova identidade e aceitando. Você não é mais aquela pessoa velha. Amém? Glória a Deus. Valeu? Pensa nisso, ele está atrás de você. Ele vai, mas você não enxerga ele. Lembra os discípulos de Maús? Ele andou, gente, foram quilômetros para ele pregar todo o Antigo Testamento para aqueles dois. Que, aliás, eram parentes dele, sabia, né? Porque era Cefas, sei lá, era marido da... uma tia dele lá, que eu esqueci o nome agora. Acho que era Salomé, a tia. Cefas era marido dela. Gente, era tio dele. E o outro, gente que conhecia, andava com ele. E eles não reconheceram Jesus. E eles tristes, chorando. Mas você não está sabendo o que está acontecendo? Nós estamos, o nosso Deus, não, o nosso Senhor, o nosso, sei lá como é que eles falaram, Senhor, ele morreu. Mas eles estavam acabados. Ele falou, mas vocês não viram nas escrituras? Gente, ele ficou um tempão ensinando. Foram quilômetros e quilômetros que eles andaram, até chegar na cidade. Depois ele fez que ir embora, ele disse, não, vamos, já andamos tanto, vamos entrar aqui. Daí ele falou assim, pediu lá o pão, quando ele partiu a unção, aí ele sumiu. E ele abençoou. Jesus anda com você. Ele quer te dar. Você tem que ter isso na sua mente, porque está no seu coração isso. Você tem que ter na sua mente, ele está aqui. Ele quer me dar. Ele quer me dar o que eu preciso, o que está me faltando. Eu recebo, Senhor. Você tem que ter esse relacionamento com ele. Me ensina a receber. Como que eu faço, Espírito Santo? Ele fala. Ele vai te ensinar, ele vai te dar ideia, faz assim. Você vai orar assim, mas vai orar até acontecer. Ele faz isso comigo. E acontece. Porque ele quer te dar. Porque às vezes você fala, se eu tivesse a condição, eu ia... Então, que dó dessa conversa. Se eu tivesse... Você tem. É porque você quer ter a sua força natural, você não tem mesmo. Ninguém tem. Mas você tem ele. Então, você vai tirar dele essa condição. Você pode me dar isso. Você fala o versículo, porque está escrito e eu recebo agora. O diabo não há quem vai segurar, né? Você tira a mão. Isso já é meu, vai acontecer, eu creio. Vai falando, vai falando, vai falando. Isso vai chegar nas suas mãos. Ele quer fazer, mas você tem que andar nessa nova identidade. Você tem que visualizar isso que ele já te deu. Ele já te deu. Não é se eu tivesse, quer dizer, nunca vou ter. Mente do homem velho, desiste disso para sempre. Vai buscar a renovação da sua mente para você ser transformado. Isso que você fala, se eu tivesse hoje, você tem. Jesus está aí com você, ele vive aí, e você não enxerga. Está tudo pregado aqui, olha, está tudo escrito o que eu fiz, o que eu já te dei, e pronto. Então, participa com ele da ceia, a unção vem. Aleluia! Gente, vocês estão ficando animados? Esse é o Espírito Santo. Então, vai chegar na sua vida, um por um. Nós vamos ficar horas aqui ouvindo os testemunhos. Porque Deus faz sim, Senhor. Ele faz sim, é só você se posicionar nisso que você aprendeu aqui hoje. E tudo vai acontecer na sua vida. Porque aí você não vai ver uma coisa olha, acabou até o horizonte, cruzou o horizonte, quer dizer, gente, então nunca. Assim não, já. Ele quer já. Sua fé grudou lá, alinhou, já tem. Olha que demais. Eu estou ansiosa para ver essas coisas acontecer na sua vida, hein? E você dar testemunho e ficar seguro. Deus quer que você tenha segurança na sua vida. Insegurança é coisa do diabo, é do mundo, das trevas, que ninguém tem. Não sei o que vai acontecer. Eu sei, já está escrito na Bíblia. Do bom e do mal. Mas eu estou no bom, que é Deus. Então o justo não perecerá. Ele virá para o justo. Glória a Deus. E que a sua mão poderosa, Pai, esteja sobre esses pedidos e com a unção
a sua unção que está no meu coração, que flui através das minhas mãos, onde eu toco, que essas pessoas sejam abençoadas agora. Em nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus, todos os pedidos que estão aqui, tudo que está aqui nessa cesta, situações, essas vidas que Deus não quer nenhum mal para essas pessoas, que elas sejam abençoadas agora, agraciadas por Deus agora, em nome de Jesus. E estas orações atendidas, foram feitas, estão também agindo em todos aqui presentes, com os pedidos que vieram hoje no coração para esse Deus que é Pai soberano, poderoso, glorioso, amoroso. E todos que estão na mídia, que também têm os seus pedidos diante de Deus, estão sendo abençoados agora, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem juntos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.